A economia, depois de fechar acima de $100 pela primeira vez desde julho de 2022, o preço do petróleo oscilou nessa sexta-feira e desde o início da guerra, a alta foi de 42%. Denise Campos de Toledo, o que está por trás dessa oscilação dos preços dos barris? Essa estabilidade de Donald Trump, é isso? Exatamente, não se saber até onde vai esse conflito, como o Fabrício estava dizendo, continua essa situação de guerra na região, no Oriente Médio. Isso tem interrompido o escoamento de petróleo e tem levado à interrupção de produção em alguns países, ou por ataques pontuais do Irã, que também tem se defendido dessa forma, ou então porque há uma dificuldade de escoamento do produto, tanto de petróleo como de gás. Então, não adianta manter a produção. E aí fica aquela percepção do mercado financeiro que essa situação possa se arrastar por muito tempo, seja o conflito, seja depois a retomada também da normalidade da produção e do fluxo da mercadoria. E diante disso, o petróleo fica rodando, mesmo com volatilidade, num patamar elevado. Nós vamos conferir os números agora do fechamento. Nós tivemos o petróleo do tipo Brent em alta de 2,67%, R$ 103,14 o barril. Essa é a referência mundial. Aí nos Estados Unidos, o WTI, que é a referência, subiu 3,1% a $98,71. Então a gente vê que desta vez se consolidou o patamar acima dos $100, ele vem testando esse patamar, chegou aos 120 de domingo para segunda-feira, depois Trump falou na possibilidade de acabar logo com a guerra, mas o petróleo ficou acima dos $100 exatamente na sequência de Trump ter suspendido as sanções contra as importações de petróleo e derivados da Rússia, o que foi muito mal visto pela Europa, especialmente pela Ucrânia, porque favorece demais a Rússia, e depois também da liberação por 32 países das reservas estratégicas, Thiago. Agora, Denise, falando do nosso mercado interno aqui, a atividade de serviços no Brasil começou o ano com uma alta, um resultado acima do esperado, é isso? Acima do esperado, isso aconteceu também com o comércio e aconteceu também com a indústria. Nós tivemos no fechamento do ano passado, no mês de dezembro, uma queda da atividade dos três setores que indicava que a economia poderia começar este ano num ritmo mais fraco de atividade. E aí veio a surpresa, nós vamos conferir os números de serviços, nós tivemos a expansão de 0,3%, não é excepcional. Em dezembro tinha havido, como eu disse, veio de um resultado negativo, uma queda de 0,2%, e novembro tinha sido estável. Então, o último trimestre do ano passado dava a indicação de uma perda mesmo de ritmo, mas aí na comparação anual se tem 3,3% de expansão, isso na comparação com janeiro de 2025, e 3% no acumulado em 12 meses. Com isso, o setor de serviços retomou o patamar recorde que foi registrado em novembro do ano passado, quando ele estava estável, mas ele se estabilizou num patamar recorde, o maior nível já registrado. Nós temos mais uma arte para mostrar o que aconteceu com o setor de serviços. Em janeiro de 2026, outros serviços subiram 3,7%, informação e comunicação alta de 1%, transporte 0,4%, serviços profissionais, administrativos e complementares ficaram estáveis e um ponto que chama atenção, serviços prestados às famílias caíram 1,2%. Então aqui você tem um crescimento de serviços relacionados às empresas, tecnologia, da informação. Então tudo isso ajudou a alavancar e independentemente da perda de ritmo dos serviços prestados às famílias, a pressão de preços desse segmento continua. Nós tivemos isso na divulgação ontem do IPCA, o núcleo de serviços continua muito pressionado e rodando bem acima da inflação. Então, nós tivemos essa composição de serviços e, como eu lembro, é uma das preocupações do Copom com relação à política de juros. Então, tem o cenário internacional, essa alta forte do petróleo, que pode pressionar a inflação, teve até aumento da Petrobras, que nós vamos falar mais à frente, e atividade econômica. Bom, você falou do Copom, semana que vem, terça e quarta-feira, a reunião, quarta-feira com desfecho, né? E o mercado financeiro, como é que fechou nessa sexta-feira? Aliás, metade do mês de março já foi, né, Denise? Já foi, devolvendo metade do que a Bolsa já tinha ganho antes, por conta daqueles recordes sucessivos, quando o Brasil vinha atraindo recursos. Nós temos o fechamento do dólar, hoje em alta de 1,37%, cotado a R$ 5,31, um pouco acima, e Bovespa em queda de 0,9%, 177.653 pontos. O mercado vai acompanhando essa preocupação global com relação aos impactos da crise do petróleo,
reflexos que possa ter sobre a inflação, sobre os juros, sobre o crescimento da economia mundial. É uma crise séria que pode se agravar mais dependendo da continuidade desse conflito, pode bater aqui no Brasil também, tanto que o mercado já está meio dividido em relação ao que vai acontecer semana que vem do Copom. Pode haver o corte para que o Copom não provoque aí uma reviravolta no mercado, porque ele sinalizou que agora em março haveria o primeiro corte, mas se vier, deve ser menor do que se esperava antes, 0,25 ponto, numa Selic que está em 15% ao ano, maior patamar em 20 anos. Bom,